Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Gálatas capítulo 1, verso 6. Chega perto de quem não tem o evangelho, faz esse favor para ela, faz esse favor para a pessoa. É importante que ela leia e confira. Está escrito o seguinte, Gálatas 1, verso 6 em diante. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Amém, igreja? Você acredita na palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Aplaude bastante mesmo. Diga, glória ao teu nome, Jesus. Glorifica a Deus, glorifica bastante. Faça o teu louvor chegar até o trono de Deus. Isso, aplaude mais ainda, glorifica mais ainda. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua igreja está te louvando porque quer ouvir a tua palavra. Senhor, alguém tem que ser usado agora. O Senhor é capaz de usar até as pedras para falarem. O Senhor já usou até uma jumenta para pregar a tua palavra. Meu Deus, eu sou melhor do que uma jumenta. O Senhor me fez melhor do que um jumento. Então usa-me agora para pregar a tua palavra. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta aos Gálatas, ele estava enfrentando uma luta muito grande com a igreja que ele tinha aberto. Ali na Galácia, ele tinha um grupo que estava firme na fé. E quando ele menos esperava, aquele grupo já estava corrompido na fé. E por causa da distância, ele mandou esta carta. Uma carta onde ele diz que está surpreso. Como que alguém que estava no evangelho, estava no caminho, em tão pouco tempo saiu do caminho e começou a acreditar em um outro evangelho? Então ele mandou essa carta que, além de manifestar a surpresa, ele disse, olha, o evangelho é um só. O evangelho é este que nós pregamos. Ah, mas é que veio fulano de tal, missionário de tal, pastor tal e falou tal coisa. Paulo disse, mas mesmo que eu próprio, vos anunciasse outro evangelho, que não seja esse que já foi anunciado, que eu seja anátema. O que quer dizer anátema? Maldito. E se mesmo um anjo descer do céu para anunciar outro evangelho, além desse daqui, esse anjo não é de Deus, esse anjo é do diabo, esse anjo é maldito. Igreja, isso é muito sério. Quando você pega a palavra de Deus e começa a examinar e começa a ler, Jesus dizia o seguinte, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando a pessoa começa a ler a palavra, quando começa a ler o Evangelho, ela vai percebendo que no próprio Evangelho há ordens contrárias à religião que ela nasceu. Ordens expressas que vão se chocar contra a religião que a pessoa nasceu. Aí a pessoa começa a ler o Evangelho, começa a ler a palavra, e ela começa a entrar num conflito. Porque ela pensa assim, puxa, mas me ensinaram tal coisa, agora o Evangelho diz que aquilo que eu fazia era pecado. Mas tem tanta autoridade religiosa pregando e até recomendando certas práticas, mas eu estou vendo que são práticas contrárias à palavra de Deus. Aí a pessoa começa a ficar perturbada.
Vou te dar alguns exemplos assim bem grosseiros para você ir acompanhando a mensagem. Se você, por exemplo, vai num terreiro de macumba e lá tem uma imagem do Exu, tem uma imagem de Iemanjá e tem uma Bíblia Sagrada aberta, você vai acreditar que aquele lugar é de Deus só porque tem uma Bíblia aberta? Não, né? O fato da Bíblia estar aberta no terreiro ao lado da imagem de Exu não quer dizer que aquele lugar também é de Deus. Então a pessoa fica pensando, tem mesa branca, que é mais fácil, então tem um tipo de centro aí que prega o Evangelho. Mas espera aí, outro tipo de centro que prega Evangelho? Tem sim, pastor. Tem o Evangelho segundo Allan Kardec. Me desculpe se você for kardecista, mas você tem que ouvir essa mensagem. Você tem que ouvir isso. Paulo escreveu o seguinte: este é o Evangelho. Se alguém vos anunciar outro Evangelho, além deste que já vos está anunciado, então seja considerado anátema. É a palavra de Deus que está dizendo. Seja considerado maldito. Então você pega um Evangelho, segundo Allan Kardec, que vai ensinar para você que você vai para o céu através de várias reencarnações. Que você vai viver muitas vidas aqui na Terra, você vai passar por um plano superior, não precisa reencarnar mais. É isso que o Evangelho, segundo Allan Kardec, ensina. Mas você sabe o que Allan Kardec disse na hora de morrer? Ele estava morrendo. E Allan Kardec disse: eu me arrependo de haver escrito a doutrina espírita. Então, qualquer pessoa que anunciar um evangelho diferente desse, seja considerada anátema. Por que o evangelho segundo o Espiritismo, ou segundo Allan Kardec, não serve? Porque Paulo disse, olha, se algum outro vier... Puxa, mas Kardec era cientista, era médico, e daí? Paulo falou, se vier um anjo do céu e anunciar um outro evangelho, além deste que já vos tenho anunciado, seja considerado anátema. E o que diz esse evangelho? Qual é a boa notícia? Porque evangelho quer dizer boas novas. Qual é a boa notícia do evangelho? Qual é o ponto central do evangelho? O ponto central é o seguinte: o homem é um pecador, a mulher é uma pecadora, e por causa dos seus pecados está condenada à perdição eterna. Mas a boa notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem aceita Jesus se torna filho de Deus. E a continuação da boa notícia diz o seguinte: Jesus Cristo morreu, foi sepultado, esteve nas entranhas da terra durante 3 dias. Puxa, pastor, isso é boa notícia? Sim, é uma boa notícia. Ele morreu pelos nossos pecados. Foi comprovado que ele morreu. O seu corpo foi drenado de todo o sangue, toda a água. Colocaram ele dentro de uma caverna. Colocaram uma pedra enorme tampando a entrada da caverna. Botaram soldados lá na frente, porque diziam, não vamos deixar ninguém roubar o corpo. Não vamos deixar o defunto sair daí. E ficaram guardando o sepulcro durante 3 dias. Mas no domingo pela madrugada, antes que o dia nascesse, Jesus Cristo, a luz do mundo, ressuscitou. Ele não reencarnou, não. Ele ressuscitou com o mesmo corpo. Quando Tomé duvidou, Tomé falou, eu só acredito se eu colocar o dedo. Aí quando Jesus aparece de novo, ele chama Tomé e fala, Tomé, vem cá. Coloca o teu dedo aqui nas minhas mãos, vê as minhas feridas. Tomé, coloca o dedo aqui no meu lado, sou eu mesmo. Eu não sou um fantasma, disse Jesus. Sou eu mesmo, aquele que morreu na cruz do Calvário. Eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Recebi todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder do universo. Eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O único caminho que conduz à vida eterna. Não existe outro evangelho, você está entendendo? Não existem outros salvadores. Puxa, mas pastor, eu fui criado numa religião que disse que fulana é mediadora. Fui criado numa religião que a padroeira é minha protetora, minha intercessora, minha mediadora. Escuta, dá uma revirada aqui na Bíblia inteira, inclusive na Bíblia católica. Me vê aonde que está escrito sobre essas coisas. Mas pastor, é um padre que está anunciando? Pois é.
Sabe o que diz a Bíblia Católica? Para você não fazer imagens de escultura, não adorar, não comprar imagem, não se dobrar diante delas, não servi-las, não prestar qualquer culto para imagens. Puxa, está escrito na Bíblia isso? Tá, veja em Êxodo capítulo 20, tanto na Bíblia católica como protestante. Eu tenho uma Bíblia assinada pelo cardeal de São Paulo, aprovada pelo Papa, dizendo não pode adorar imagem. E sabe o que o maior representante da Igreja Católica fez? Veio aqui no Brasil uma vez, pegou a imagem de Aparecida e deu um beijo na frente de todas as câmeras de televisão. Oxa, não é para adorar a imagem, mas ele ainda beijou um pedaço de barro que foi achado no rio e declarou-se no Brasil que aquela é a nossa padroeira e foi feito o feriado do dia 12 de outubro. Mas não me interessa se é o padre, se é o bispo, se é o cardeal ou mesmo o Papa. Se alguém vos anunciar outro evangelho, seja considerado anátema. O único Salvador é Jesus Cristo. Não adianta misturar o evangelho, não adianta pegar a verdade e misturar com mentira. Paulo ficou surpreso porque na igreja que ele estava começou a ter ensinos hereges. Pessoas que pegavam a verdade e misturavam com a mentira. Paulo ficou furioso. Falou, olha, se alguém fizer isso, seja considerado anátema, seja considerado maldito. Bom, quando a gente vê uma coisa grosseira assim, é fácil comprovar. O problema é quando está na sutileza. Quando a mentira vem disfarçada de verdade. Quando a pessoa está assim, olhando e pensa que é de Deus, porque é uma igreja, porque tem a Bíblia, porque tem pastor, então ela pensa é de Deus. E ela acredita que é de Deus e ela vai fundo. Mas Paulo está nos mostrando, com esse problema que ele teve na igreja de Gálatas, ele abriu a igreja, fundou a igreja, e enquanto ele estava ausente, foram lá os falsos profetas e começaram a perturbar a igreja. Veja comigo o que Paulo escreveu aí mesmo no Gálatas 1, verso 7. Paulo escreveu, não há outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Amados, quando a gente vê igrejas que deveriam estar pregando o evangelho, fazendo coisas totalmente contrárias à palavra de Deus, quando a gente vê igrejas que deveriam pregar a palavra, ao invés delas influenciarem os terreiros, são os terreiros que estão influenciando as igrejas. Está cheio de igreja evangélica fazendo as mesmas coisas que o macumbeiro faz. E ainda defende dizendo, se o macumbeiro faz, por que eu não posso fazer? Sim, o macumbeiro faz, e você não pode fazer. Por que não? Se ele faz, eu posso fazer. Ele é trevas e você deveria ser luz. Mas como você não é luz, você não vê nada de mal em imitar as trevas. Amados, nós não estamos aqui para jogar sal grosso dentro da igreja. Não estamos aqui para colocar enxofre nas tuas mãos para dizer que isso vai espantar o diabo. Não estamos aqui para pregar o evangelho que funciona na base da ruda ou da rosa ungida ou da pedra milagrosa ou do pente ungido. Não estamos aqui para fazer picaretagem. Não existe outro evangelho. O evangelho é esse daqui. Os demônios saem em nome de Jesus Cristo. Os doentes são curados em nome de Jesus. Os perdidos são salvos por Jesus e não há outro evangelho. Então fica complicado você ver onde está a verdade e onde está a mentira. Paulo ficou furioso, sabe por quê? Lá na igreja de Gálatas que ele abriu e estava indo bem, quando ele viajou, vieram outras pessoas e falaram, não, vamos para a nossa igreja, é melhor. E começaram com essa conversa. E começaram a mudar o evangelho. O evangelho hoje em dia está tão adulterado. E esse é o maior adultério que Deus condena. A prostituição que Deus condena é a prostituição do evangelho. É a prostituição da palavra de Deus. É o adultério, a torcida que se dá na palavra de Deus. E o evangelho hoje em dia está tão adulterado. Um pastor nosso estava contando que ao lado da igreja dele tem uma outra denominação, que eu não vou falar o nome, mas do lado dele tem aquela igreja que vive fechada e com pouca gente. Mas sabe o que eles fizeram outro dia? Vigília com sambão. Uma pouca vergonha, um maior pagode lá dentro. Escuta aqui, será que o evangelho mudou?
Será que Deus ficou moderninho, agora Deus está dançando também aí a dança do pagode? Deus entrou no ritmo afro e etc e tal? Não, Deus continua santo e poderoso, assentado nas maiores alturas, e Ele quer pessoas fiéis, que glorifiquem o seu nome, não com samba, não com pagode, mas com louvor verdadeiro, que glorifica o nome de Jesus. Você acha que Deus está precisando dessa pataquada? Puxa, então Deus para operar está precisando de enxofre, está tendo que pedir ajuda para o diabo. Não é Deus que está fraco, não. São os pastores que estão ficando fracos, os pastores que estão perdendo a noção da palavra de Deus. Pastor que está desviado, que vai ouvir isso pelo rádio, volta a ler a palavra de Deus e aceita Jesus Cristo como Salvador. Senão breve virei a ti, diz o Senhor, e tirarei a tua parte do livro da vida. Você pensa que eu estou brincando? Eu estou anunciando a palavra que Deus quer que seja pregada, e eu quero te mostrar uma palavra forte que o Senhor Jesus disse, que está lá em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Jesus falando: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Igreja, o povo não sabe nem o que fazer. Vai numa igreja e é de um jeito, vai noutra igreja e é de outro jeito. Todos falando de Deus, todos falando de Jesus, todos com a Bíblia aberta, e a palavra sendo torcida, a palavra sendo adulterada. A pessoa não sabe o que fazer, mas preste atenção, o que você deve fazer: pega o teu evangelho e começa a ler, porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você ler esta palavra e acreditar nesta verdade, não tem perigo para você. O inferno vai ficar longe de você, o falso profeta vai ficar longe de você, e você vai estar junto de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. O teu nome confirmado no livro da vida do Cordeiro de Deus. Está complicado, não está? Pastor, como é que a gente vai saber qual é a verdade? Leia a verdade. Está aqui a palavra de Deus. O que esses pastores e obreiros estão querendo? Leia comigo, isso já existia há 2000 anos. O problema é que agora a coisa ficou muito descarada. O mundanismo entrou de uma tal maneira que os pastores perderam o temor de Deus. Mas leia a carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 16, no versículo 17 e o 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Que doutrina? Você está pensando que é doutrina de não pode cortar cabelo, não pode usar calça comprida? Isso também foi acrescentado aí, isso não está no Evangelho não. Que doutrina é essa? A doutrina da palavra de Deus, a doutrina da salvação. Ninguém é salvo pelo comprimento do cabelo ou pelo comprimento da saia. Ninguém é salvo pela roupa que está usando, porque aí o sacrifício de Jesus não teria valor nenhum. O evangelho se tornaria muito pobre, o sacrifício de Jesus seria muito fraco. Puxa, quer dizer que para eu ser salvo, eu não posso nunca mais cortar o cabelo? Puxa, mas esse Jesus que você está acreditando, ele perdeu, né? Perdeu a capacidade de salvar. Porque você está achando que para ser salva, precisa realmente nunca mais cortar o cabelo. Você está acreditando nisso. Mas o Jesus que nós acreditamos, ele continua com todo o poder no céu e na terra. Você não é salvo nem por roupa. Você não é salvo pelo cabelo. Você é salvo pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro de Deus. Não se desvie da doutrina do Evangelho. Paulo escreveu aqui, ele está rogando. E ele fala assim: desviai-vos destes, hein? Que estão querendo trazer dissensões e escândalos. E ele disse no versículo 18: porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre,
e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. As pessoas estão sendo seduzidas por um bom papo, por uma boa conversa. É difícil hoje uma igreja abrir a palavra de Deus e ensinar o povo. A conversa só vai ali. As pessoas estão frequentando igrejas na base da amizade, na base da simpatia, porque foi com a cara do pastor. Está indo na conversa do homem. E Paulo está dizendo, olha, foge dessa gente. Foge deste pessoal. E ele alerta a igreja sobre o perigo que a igreja corre nesse caso. Eu quero te mostrar uma coisa muito séria que está escrita na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 14. Vamos ler o 13 também. Paulo escreveu o seguinte: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Apóstolo de Cristo é quem viu Jesus ali de testemunha. Só existiram 12 apóstolos e um se matou porque era o traidor. Apóstolo é quem viu, é quem aprendeu ali. Mas muitos estão se fazendo apóstolos hoje em dia. Em São Paulo, Rio de Janeiro e resto do Brasil. Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Que sede que esses pastores estão de cargo, né? Que sede. Já não basta ser pastor, quer ser bispo. Já não basta ser bispo, quer ser apóstolo. Daqui a pouco vai querer ser Jesus Cristo. Porque esse apóstolo é pouco. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E o versículo seguinte diz, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Ministros falsos estão se transfigurando em ministros da justiça. Estão se auto-ungindo santos. Estão se auto-ungindo apóstolos. Uma pessoa para ser apóstolo, Jesus tinha que chegar lá e falar assim, você vai ser apóstolo agora. Como foi o caso de Paulo, que Jesus apareceu pessoalmente para Paulo, que converteu pessoalmente, deu uma chamada de apóstolo para Paulo. Agora o pastor está lá, puxa, mas eu não quero mais ser pastor, agora eu quero ser bispo, então eu quero ser apóstolo. Sede de cargo. Sede do quê? O que esses obreiros estão preocupados? Com o próprio ventre. Querem impressionar o povo. Amados, não é por aí. Não é o homem que impressiona o povo. Quem tem que impressionar o povo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem as pessoas têm que ver é Jesus, não é o homem, não. Me desculpe se tudo que eu estou falando está até te ofendendo. Me desculpe. Mas Paulo está dizendo, olha, o evangelho é esse daqui. E se alguém vos anunciar um outro evangelho, além desse que eu já vos tenho anunciado, seja considerado anátema. Nós vamos ficar alisando aí, fingindo que está tudo certo. Vamos ficar alisando. E o povo lá, indo para o inferno. O povo adorando o diabo, servindo o homem. E a gente alisando, fazendo de conta que não está acontecendo nada. Amados, até no mundo providências drásticas são tomadas quando se envolvem em mentira e em escândalos. Vocês estão vendo aí? Quando um banqueiro se mete em confusão, ele não é poupado não. Acontece lá, tudo mostrado, é repreendido. Até no mundo acontece isso. Teve um repórter da TV Globo, ele estava lá no hospital e as equipes de televisão tudo de plantão. Então um dos repórteres, e esse da TV Globo, recebeu uma informação lá que o João do Pulo tinha acabado de morrer. O repórter, ele quer dar a notícia primeiro. O furo de reportagem para ele é o seguinte, o João do Pulo morreu. Ele quer dar essa notícia primeiro. Ele achou que a informação era de primeira mão, não foi checar a notícia. Acionou a central da Globo e transmitiu em cadeia nacional. João do Pulo morreu.
Furo de reportagem. João do Pulo morreu. Poxa, até parecia um grande furo mesmo, né? Puxa, foi informado primeiro. Mas logo em seguida a Globo teve que entrar novamente no ar em rede nacional para desmentir o jornalista. O jornalista é da Rede Globo de São Paulo. Veio um telefonema do Rio de Janeiro aqui para a Rede Globo de São Paulo. Demitam tal jornalista. Puxa, mas ele é antigo de casa, já fez muitas reportagens, muitos trabalhos bons. Demitam tal jornalista que colocou uma notícia falsa no ar. Manda embora. Ah, mas ele é um funcionário muito antigo, já prestou muitos serviços bons. Não está com coragem de demitir? Põe ele aí no telefone. Você está demitido. Foi mandado embora por telefone um super jornalista da TV Globo. Nem o mundo admite mentiras. Nem o mundo admite falsas notícias. Agora nós, que somos a luz do mundo, vamos ficar alisando essa gente aí que está deturpando o Evangelho, torcendo a palavra de Deus? Não, amados, nós não vamos concordar com isso. Eles já foram demitidos por Jesus Cristo. Estão sendo comunicados agora. Jesus não admite mais tanta picaretagem no Evangelho. O Espírito Santo não aguenta mais tanto engano na palavra de Deus. Aceite ou não. Mas se você não quiser aceitar, não existe outro Evangelho. E não me venha com conversa que é técnica para ganhar almas. O mundo está sedento da palavra de Deus. As pessoas não precisam de intermediários, nem de santos, nem de santas, nem de padroeiros, nem de espada de madeira, nem de arca de papel, nem de galho de arruda, nem de vinho para passar na mão, no pé, na cabeça. Não precisa de água milagrosa. O mundo está precisando realmente de algo mais, da boa notícia. A boa notícia é esta: aquele Jesus que ressuscitou, ele subiu e está à direita de Deus, mas está chegando a hora que ele vai voltar para buscar a sua igreja, aqueles que estão firmes na verdade, aqueles que estão dentro deste Evangelho. A boa notícia é essa: Jesus Cristo está voltando. E a pessoa, quando ouve isso, ela tem que tomar uma decisão. Ou ela aceita Jesus e é salva, e esquece toda forma de salvação que não é da Bíblia, toda espécie de socorro que não é da palavra de Deus, ou ela vai ficar de fora. Eu quero terminar a mensagem lendo para você, aqui em Apocalipse mesmo, no capítulo 22, só que agora o versículo 15. Está escrito assim: ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras. Me desculpe, está nessa Bíblia, está em qualquer Bíblia, e os idólatras não vão entrar. E qualquer que ama e comete a mentira. Você não está acreditando? Você não está crendo? Então, veja aí, Apocalipse mesmo, 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Não tem, gente, não tem. Ou é este Evangelho, ou não é nada. Amém? Não existe outra salvação. E olha aqui, para entrar lá, ainda em Apocalipse, Jesus disse no capítulo 22, verso 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ninguém vai entrar no céu pulando janela, entrando pelo telhado ou pulando muro. Tem que entrar na cidade pelas portas. E só vai passar pela porta quem lavou as vestiduras no sangue do Cordeiro. Não existe outro Evangelho. Não existe outro Salvador. Até aqui, nesta palavra, está sendo muito claro
A decisão é sua. É você que decide se quer ou não esse evangelho aqui. Se você quiser outro evangelho, você pode até querer. Ultimamente eu vi um anunciado aí, o Evangelho segundo a Seixo Noé. Todo mundo quer dar uma garfadinha no evangelho. Todo mundo quer dar uma torcida no evangelho para favorecer o seu próprio ventre. Me desculpe, mas não dá para ficar passando a mão na cabeça, não. Ou você aceita esse evangelho aqui e não existe outro, ou a tua parte vai ser no lago de fogo e enxofre. Porque ninguém, olha bem, vamos voltar aqui em Apocalipse 22, 14, para você entender direitinho. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Existe algum outro Salvador conhecido como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quem é o Cordeiro de Deus, igreja? Jesus. Algum outro intermediário? Me responda isso, Aparecida, Maria, Pedro, Tadeu, Paulo, seja lá quem for, Expedito, Benedito. Algum deles verteu o sangue por você? É chamado de sangue do Cordeiro? Não serve o sangue de outra pessoa, não serve o sangue do Tiradentes. Ainda que Paulo tenha sido decapitado na prisão e verteu o seu sangue por causa do Evangelho, não serve o sangue de Paulo para você entrar no céu. Você está compreendendo isso? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Verteu também o sangue dele em Roma. Aqui, o céu não aceita o sangue de Pedro para você entrar lá na Cidade Santa. Não é aceito o sangue de mais ninguém para lavar as suas vestiduras. O sangue de Jesus é único. O sangue de Jesus não tem igual, não tem similar. Deus não aceita outro sangue. A única maneira de você lavar as suas vestiduras e lavar os teus pecados é com o sangue do Cordeiro, para que tenha o direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ainda que homens santos viveram no passado, foram uma bênção. Graças a Deus pela vida de Paulo, graças a Deus pela vida do Pedro, graças a Deus pela vida de Maria, graças a Deus pela vida de Tiago, pelo Tiago que foi morto à espada, irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, graças a Deus por aqueles que morreram defendendo o Evangelho. Mas o sangue de nenhuma destas pessoas pode lavar um só pecado teu. Porque o sangue destas pessoas não era o sangue imaculado igual de Jesus. Jesus é o único que tem um sangue totalmente puro, sem nenhum pecado. Se você for pegar um sangue sujo para lavar um pecador sujo, como que um sangue sujo de pecados pode lavar um homem cheio de pecados? Maria, quando cantou, falou: Deus atentou para a baixeza da tua serva. Ela sabia que ela não era nada nem ninguém. Mas Jesus Cristo falou assim: quem é que me convence de pecado? Quem é que me acusa de pecado? Jesus não tem um só pecado. O sangue de Jesus é puro. E se as tuas vestes estão sujas, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Amém, igreja? Não existe outra maneira. Este é o Evangelho. E não me critique. Não me critique. Porque eu só posso pregar esse Evangelho. Se eu pregar outro Evangelho, eu viro maldito. E longe de mim virá maldito. Eu não posso pregar outro Evangelho além desse. Esse é o único Evangelho. E o único sangue que lava as tuas vestiduras é o sangue do Cordeiro. Não tem outro sangue. Não tem outro jeito de você entrar na cidade pelas portas. Não tem outro jeito de você ter acesso livre, liberado para a árvore da vida. Pode esquecer. Pode esquecer, Jesus é o único Salvador. E para ser salvo, você tem que recebê-lo. E o recebimento de Jesus como único Salvador também é pessoal. É você que tem que ter este Salvador para você. Você tem que confessar com a tua boca que Jesus é o teu único Salvador. Você tem que se render aos pés do Senhor Jesus e dizer: Senhor, ao invés de eu te aceitar como Salvador, será que o Senhor me aceita como pecador? Não pense que Jesus precisa de você, não.
Jesus não precisa de ninguém aqui, de nenhum de nós, nem de mim. Não precisa de ninguém. Nós é que precisamos de Jesus. Jesus, ele está sentado à direita de Deus. Ele venceu. Tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Está vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus, você aceitando Jesus como Salvador ou não, Jesus vai continuar sendo Jesus. Ele vai continuar sendo quem Ele é. Mas se você não aceitá-lo, você é que sairá perdendo. Quem precisa de Jesus é você. Não é Jesus que precisa de você, é você que precisa de Jesus. Mas Jesus é tão bom que Ele te ama tanto que, apesar de Ele não precisar de você, Ele, humilde, vem e te convida para recebê-lo. João 1,12 está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, a saber, aos que creem no seu nome. Receber Jesus. Puxa, como se Jesus estivesse ali, coitadinho, eu vou aceitar Ele, né? Que pena que me dá de Jesus. Não. Você está muito enganado, você não conhece Jesus. Ele está revestido de todo o poder e glória. Você pensa que Jesus é um coitadinho? Não. Todo o céu se rende diante dele. Todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins, os anciãos que estão lá, todos que estão no céu, todos se rendem diante dele, se ajoelham diante dele e glorificam o nome de Jesus. Você que precisa aceitar Jesus, você que precisa falar: Senhor, eu sou um pecador, me recebe, eu sei que não tem outro jeito de eu ser salvo. O Senhor é o único caminho. Me recebe, Senhor. Posso entrar no caminho? Jesus, ele diz: todo aquele e toda aquela que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Amém, igreja? De maneira nenhuma ele vai te recusar. Ele te aceita assim. Antecipadamente eu posso te garantir isso. Ele te aceita. Mas você precisa entregar a tua vida no altar. Pastor, posso aceitar Jesus aqui atrás? Não. Tem que ser aqui na frente. Esta é a maneira. Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Tem que vir aqui, ó. Não é fazer discurso para todo mundo, não. É dobrar o teu joelho aqui, toda a igreja de testemunha, e você fazer uma oração pedindo perdão dos teus pecados e declarando que Jesus é o teu único Salvador. Aí o sangue do Cordeiro vem e te purifica de todo pecado. Amém? A pergunta é simples, é rápida, é fácil. Você não tem, posso garantir, outras opções, nem outras religiões, nem outras igrejas. Eu não estou aqui pregando igreja, não. Estou pregando o Evangelho, esse Evangelho que salva. E estou pregando o único Salvador, o único que salva. Você não tem outra opção. Não adianta você continuar rodando, pesquisando, procurando. O único Evangelho é este. O único Salvador é Jesus. Você tem que recebê-lo. E receba, viu? Receba agora. Vou te dizer por quê. Uma vez eu preguei a palavra de Deus, e na hora que eu estou convidando as pessoas para entregarem a vida para Jesus, para aceitarem Jesus, um homem lá atrás começa a gritar: não aceita não! Não aceita Jesus não! E eu estou aqui, convidando as pessoas para se renderem para Jesus, aceitar Jesus, e ele lá atrás: não aceita não! Fiquei muito chateado, porque aquele homem estava sendo usado pelo diabo. Mas mesmo assim, muita gente veio aqui na frente e aceitou Jesus como Salvador. Muita gente. Aquela reunião, depois que terminou, o povo já tinha ido embora. Eu estou fechando a igreja. Vem um membro falar comigo. Ele disse: pastor Joaquim, sabe aquele homem lá no fundo que ficou gritando: não aceita não, não aceita Jesus não? Falei: sei. Ele falou: pois é, pastor. Aquele homem foi atravessar a avenida e ele não viu a faixa exclusiva de ônibus. Ele olhou só para um lado, entrou na frente do ônibus, o ônibus passou em cima da cabeça dele e morreu na hora. Aquele homem não sabia que estava tão perto do juízo. Ele não sabia que estava tão perto da morte.
E Deus dando uma chance para ele ser salvo, você vê? Mesmo ele blasfemando, dizendo, não aceita não. Além dele não aceitar, não queria que os outros aceitassem. Ainda assim, Deus estava dando uma oportunidade para ele. E naquela mesma noite, ele partiu para o Hades, sem salvação. Porque não aceitou a única e última chance que Deus estava dando. Eu não sei quantas chances Deus já te deu. Eu só sei que esta é mais uma. Pode ser a última. Ou pode ser que ele ainda vai te dar muitas chances. Mas se eu fosse você, eu garantia agora. Já que não tem outro Salvador e não tem outro caminho, eu vou aceitar Jesus e este Evangelho. Eu vou aceitar esta palavra. Eu vou acreditar, eu vou receber Jesus e vou me tornar filho de Deus. A decisão é sua. A mim só cabe perguntar. A mim só cabe pregar e perguntar. A chance não sou eu que estou dando, não. É Deus que está te dando. Recebe se você quiser. E aquele que me enviou a pregar, ele manda perguntar: quantas pessoas aqui nesta igreja querem receber Jesus como o único Salvador? Ergue a mão direita bem alta. Oh, glória. Não tem erro. É só pregar a palavra de Deus. Olha quanta gente recebendo Jesus como Salvador. Ergue bem alta a tua mão. Você que está, ergue bem alta a tua mão. Você que está recebendo Jesus, olha quanta gente. Agora, saia do teu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus. Venha. Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Nós estamos vivendo uma época de grandes heresias, mas também de muito derramamento do Espírito Santo. Nós estamos vivendo uma época de muitos enganos e falsos profetas, mas também uma época em que o Evangelho é pregado e a pessoa que ouve, ela aceita. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Olha mais almas chegando. Venha para cá. Eu quero declarar outra coisa, amados. Você que andou afastado do caminho, você que estava numa denominação dessa aí, brincando de ser salvo, fazendo coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, que estão mais para terreiro de macumba do que para a casa de Deus. Você que não quer mais ser um anátema, pastor, longe de mim ficar fora do Evangelho, longe de mim convidar alguém para uma mentira. Eu quero me consertar com Deus, eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero que a minha vida seja restaurada. Então, saia do teu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus. Venha. Venha isso, venha correndo, venha mais. Venha rápido, Deus está te chamando. É uma coisa tremenda. Conhecereis a verdade vos libertará. Pastor Joahide, eu já conhecia isso. Chega. Venha. Pastor Joahide, eu já conhecia a palavra, mas acabei me afastando. E eu quero voltar. Aqueles pecados lá que colocam a pessoa fora da cidade celestial. Aqueles pecados que fazem a pessoa perder a salvação. Eu andei cometendo. Esperança para mim, pastor. Eu já conheço a palavra, mas pequei e errei. Até mentira andei proferindo muitas vezes. Por que mentiroso não vai entrar no céu? Porque a mentira é do diabo. O diabo é o pai da mentira. A mentira não existia no mundo. Foi o diabo que criou a mentira. A pessoa, quando repete mentiras ou fala mentiras, ou quando inventa mentiras, mesmo que seja desculpinha, ela na verdade está fazendo as obras do diabo. Pastor, eu andei pecando muito, fazendo coisas erradas, eu quero pedir perdão a Deus. Teu coração está te mostrando isso? Então vem lavar as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro, saia do teu lugar e vem aqui para frente. Vem para cá, saia de onde você está. Isso, venha. Venha correndo. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja.
Olha que coisa gloriosa, as almas estão chegando. Pastor, o senhor está bravo hoje? Tô bravo, muito bravo, estou indignado. Porque não é possível perder almas desta maneira. Não é possível se pregar tanta mentira. Não é possível ver a igreja corrompida desse jeito. Estou bravo, sim. Porque não existe outro evangelho. Você aceita e tem que aceitar só esse, como essas pessoas estão fazendo. Vamos dobrar os nossos joelhos aqui. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Mas ore de verdade. Faz som sair da sua garganta. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra. E eu entendi que o único sangue que é aceito para lavar a minha alma dos meus pecados é o sangue de Jesus. Por isso, meu Deus, derrama agora sobre mim o sangue do Cordeiro e me purifica de todo o pecado. Lava agora as minhas vestiduras e me deixa mais alvo do que a neve. Meu Pai querido, confirma o meu nome no livro da vida, porque do mesmo modo que eu confesso aqui na terra, diante dos homens, que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador, eu também quero que agora o teu Filho Jesus confesse o meu nome como de uma pessoa que foi lavada e remida e salva pelo seu sangue. Meu Deus amado, confirma, escreve o meu nome no livro da vida e me guarda para a volta gloriosa do Senhor Jesus. Assim seja. Continue em espírito. A igreja vai orar por você. A igreja estenda as mãos aqui na direção dessas pessoas. Vamos orar por elas. Ó Deus, a tua palavra sempre produz resultado, porque ela nunca volta vazia. E a tua palavra tem o poder de converter o homem, converter a mulher e fazer uma pessoa se render aos teus pés, como esta pessoa está fazendo. Pela tua palavra, ela acreditou que Jesus é o único Salvador. E ela está pedindo ao Senhor que seja lavada com o sangue do Cordeiro. Por isso, meu Deus, purifica esta pessoa agora. Todo sentimento de culpa, remorso, condenação, todo pecado que a condenava, tira agora, lava, Senhor. Isso, transforma esta vida. E aqueles que estavam afastados do caminho, longe da tua casa, e outros até que estavam em outras igrejas que distorcem a tua palavra, que anunciam um evangelho estranho. Meu Deus, até essas pessoas vieram aqui e se renderam a ti, porque compreenderam que não é por ali que se salva. Compreenderam que só tem um caminho que conduz ao céu, que só existe uma maneira da pessoa ser abençoada de verdade. Então, meu Deus, a cada uma destas vidas, segura com a tua mão poderosa, restaura com o teu poder e faz uma obra gloriosa. Não permita que esta alma se perca, nem seja enganada pela lisonja do homem, nem desviada da tua casa, nem afastada da tua casa por causa de convívio de amizade ou por palavras lisonjeiras. Não, meu Deus. O que vai manter esta pessoa aqui é a tua palavra. Não deixa ela se desviar do teu caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Não deixa esta pessoa servir o homem, não. Porque esta pessoa tem que continuar servindo o teu Filho Jesus. Agora, meu Pai, segura esta pessoa no teu caminho. E se por acaso ela cair, levanta com a tua mão poderosa. E se ela cair de novo, não deixa ela se afastar da tua casa, mas levanta com a tua mão poderosa, porque eu sei
que aquela palavra que o teu filho Jesus disse é verdadeira. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu sei, meu Deus, que o Senhor jamais vai rejeitar esta pessoa que está te buscando. Então confirme agora a alegria da salvação, da alegria de verdade. Tira, meu Deus, toda a tristeza dessa vida, a vida difícil que ela teve até hoje. O Senhor vai dar a vitória a partir de agora. E ainda que ela tenha aflições e lutas, o teu filho Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ah, Senhor, garante a vitória do teu filho e da tua filha até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Que assim seja feito. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Agora, com fé, se levante e diga: estou lavado de todo pecado. O sangue do Cordeiro me purificou. Diga: eu não tenho mais pecado. O meu nome está registrado no céu. Diga isso: o meu nome está escrito no livro da vida. Eu estou salvo, porque Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Amém? Você acredita nisso? Então vamos dar uma grande salva de palmas para o Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.